Bom, você sabia que o mundo do futebol emprega hoje mais de 100 técnicos portugueses? Exatamente, espalhados pelo mundo todo. Que magia é essa? O que é que Portugal tem que atrai, inclusive, tantos treinadores para irem lá estudar? Isso aconteceu, por exemplo, recentemente com o nosso Mano Menezes. Isso aconteceu com Tite. Muitos treinadores do mundo todo se interessam em estudar em Portugal. O que é que Portugal tem? Diz que é tal da Hogwarts dos treinadores. Estão falando. Arthur Quezada vai explicar essa história pra gente. Eles estão por todo lado, espalhados pelos 4 cantos da Europa, dirigindo grandes equipes e figurando nas principais competições do velho continente. Estamos falando dos técnicos portugueses, que hoje em dia são tratados como referências no mercado de treinadores. E não é preciso fazer esforço para perceber que os comandantes lusitanos dominam a Europa. Nesta temporada, por exemplo, na fase decisiva e eliminatória das 2 principais competições de clubes em solo europeu, na Liga dos Campeões da Europa e na Europa League, o país com o maior número de técnicos é Portugal, 7 treinadores ao todo. Na Champions League são 3. Leonardo Jardim, do Mônaco, com moral por ter classificado os franceses em primeiro lugar no Grupo E. Nuno Espírito Santo, do Porto, que passou na 2ª posição no Grupo G após golear o campeão inglês Leicester por 5-0. E Rui Vitória, do Benfica, que é o atual técnico campeão português e se classificou em 2º lugar no Grupo B da Champions. Já na Europa League são 4. José Mourinho no Manchester United, Paulo Bento no Olympiacos, Paulo Sousa na Fiorentina e Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk. Essa presença representativa dos técnicos portugueses nos principais clubes e ligas da Europa é notória, mas não é novidade. Há alguns anos, a Escola Lusitana de Treinadores ganhou o status de primeira linha. E isso pode ter uma explicação simples: investimento na formação e na reciclagem dos técnicos. Em Portugal, há quase 30 anos, a Federação Portuguesa de Futebol criou um mecanismo para formar os seus treinadores de acordo com todas as normas da UEFA. A ideia foi se associar com as universidades para que cada passo da formação fosse padronizado e com um nível de excelência. Em 1987, houve uma reunião entre a Federação Portuguesa de Futebol, as universidades e a Associação Nacional de Treinadores, no sentido de estabelecer um percurso formativo de desenvolvimento da carreira dos treinadores portugueses. O que nós construímos, digamos, ao longo deste tempo foi esse processo formativo. Nós tínhamos 4 níveis em Portugal, sem na Europa haver sequer 3 ou 2. Ou seja, havia muitos países da Europa que nem sequer tinham formação de treinadores. Portugal é um dos países referência na atribuição do UEFA Pro, o mais alto grau para treinadores da Europa, exigido pelas principais ligas como fator obrigatório para um treinador poder trabalhar. É um selo de garantia de qualidade que a Federação Portuguesa de Futebol confere a toda a formação de treinadores de futebol. O reflexo desse sucesso pode ser exemplificado na figura do Mister Fernando Santos, atual técnico da seleção de Portugal, campeão da Eurocopa com os lusitanos em 2016. Há um reconhecimento daquilo que é a escola, podemos dizer assim, de alguma forma, a escola do treinador português. Pronto, e que tem vindo a aumentar, ao ponto de hoje estarmos cerca de 400 a trabalhar no estrangeiro, não é? Eu estou em Portugal, mas há cerca de 400 treinadores a treinar no estrangeiro. E isso, obviamente, que quando os treinadores estrangeiros, começas no estrangeiro a ser notado e vão mais e mais e mais, isto passa a ser reconhecido. Agora, eu acho que, como dizia inicialmente, Portugal sempre teve grande qualidade ao nível dos treinadores, mas era menos visível, só por isso. Felizmente para nós, o trabalho dos treinadores portugueses tem vindo em crescendo sempre. Também a conquista de títulos é muito importante. A metodologia de trabalho também é elogiada pelos jogadores. Os brasileiros do Futebol Clube do Porto, por exemplo, destacam as qualidades dos técnicos lusitanos. Eu acho que em Portugal está mais evoluído do que no Brasil, até em nível tático. Então, todos os portugueses que eu trabalhei aqui aprendem muito taticamente. Com o Nuno não foi diferente, eu acho que aprendi muita coisa.
e ele me dá confiança a cada dia. Acho que tem um grupo na mão também, todos gostam dele. Belo trabalho de treino, tudo. Os treinos sempre muito intensos, né? Treinos inteligentes, que sempre com fundamentos, pensando no jogo. Então isso acaba deixando o atleta muito à vontade para treinar, muito disposto para treinar, está sempre perguntando como tu tá. Então para mim realmente está sendo uma experiência muito boa, primeira vez que eu trabalho como treinador português. E para mim realmente estou muito feliz de trabalhar com o Nuno. Uma verdade também é que esse boom dos treinadores portugueses se tornou mais perceptível após o sucesso do técnico José Mourinho no início dos anos 2000. A conquista com o Futebol Clube do Porto da Liga dos Campeões na temporada 2003-2004 e depois os anos dourados no Chelsea, Internazionale de Milão e Real Madrid fizeram com que Mourinho se tornasse referência e conquistasse ao longo da carreira muitos admiradores. Mas ele era possivelmente continua sendo um treinador muito metódico e muitos jogos eu tenho certeza e os meus companheiros sabem que ganhávamos nos detalhes, alguns detalhes que até então outros treinadores deixavam passar despercebidos. Um cara que psicologicamente ele trabalha muito bem a sua equipe, o seu plantel. Se for preciso até um jogador individualmente. Então ele consegue perceber essa questão psicológica e durante o jogo, né, nós costumamos falar dentro do mundo do futebol que há treinadores e treinadores, porque há alguns que são muito bons treinadores treinando durante a semana, taticamente, fazem tudo perfeito, mas no dia do jogo passam a ser mais um torcedor, porque ele não consegue enxergar muito bem durante os 90 minutos aquilo que, quais os problemas que a equipe tem ou que o adversário vem causando. E ele não. Mourinho não. Mourinho é um cara que ele percebe, ele conhece muito bem. Com 5 minutos de jogo ele já sabe se as coisas estão correndo bem ou se vão correr bem ou não. Mourinho, isso que você resumiu, um cara sensacional, que tem uma leitura de jogo que todos esses técnicos que vocês citaram aí são muito bons e tudo, mas assim, com todo o respeito do mundo, estão muito aquém do Mourinho. O Mourinho é o número 1 e foi um cara que eu tenho que agradecer a Deus de ter trabalhado com um cara do nível de inteligência que é o José Mourinho. Depois que eu voltei para o Brasil, a gente manteve sim contato, a gente se fala. Os jogadores daquele meu time do Porto, a maioria já parou. Se eu não me engano, acho que eu sou o único que estou jogando. Não, Bozingo ainda joga. Enfim, alguns ainda jogam, mas pouquíssimos. E a gente sempre está mantendo contato, a gente está sempre falando, né? E eu só tenho que agradecer, cara. E até esses meninos que estão saindo agora, que estão com essa expectativa toda de fazer sucesso na Europa, eu não sei como são os outros treinadores, mas se eles estivessem na mão do Mourinho, a história muda de uma forma assim que ele consegue tirar de jogadores aquilo que eles nem sabem que tem. Em outros mercados como China, Japão, Oriente Médio, os comandantes lusitanos também já ganham mais espaço, seja pela certificação da UEFA ou pela reputação de ótimos trabalhos. Uma realidade que coloca os portugueses como referência no futebol mundial. Para o técnico Milton Mendes, ex-Santa Cruz, único brasileiro que possui os 4 níveis do curso da UEFA para treinadores, incluindo o UEFA Pro, os comandantes portugueses estão se destacando pelo mundo afora porque se prepararam muito para isso. O futebol português, por ser um país pequeno, exportou muitos treinadores e bons. E eu acho que está muito linkado ao trabalho de casa. Estudar, se preparar, olhar o adversário, não ser o improviso do jogo. Na hora do jogo a gente vê. Pela estrutura de formação de treinadores e pelo reflexo de bons trabalhos, é possível dizer então que a Escola Lusitana de Técnicos já se consolidou como referência no mundo da bola no velho continente.